Bitcoin é a possível saída à marca da besta. Muitos dos que confessam crerem na Bíblia, ainda assim olham para o Bitcoin como uma possível saída para salvaguardar seu dinheiro e esquivar a marca da besta, profetizada em Apocalipse 13, 15 a 17. Há respaldo bíblico para esta ideia? Esclarecimento inicial. Quem escreve este trabalho não é especialista em nenhum tipo de inversão e não tem pretensão de incentivar ou desincentivar a ninguém em relação a como usar seus recursos. O objetivo deste artigo é fazer algumas considerações à luz da Palavra de Deus, o fim dos tempos, o engano que permeia tudo e dar algumas ideias para pensar sobre o assunto do vídeo. Como sempre, a intenção é ajudar a edificar a fé dentro do corpo de Cristo e animar aqueles que não são parte dele a que considerem a salvação que o Senhor ofereceu na cruz quanto antes, porque o fim de tudo está chegando rapidamente. Reseteio, economia e finanças. É importante ter em conta que quando se fala de economia, está se fazendo uma referência à produtividade humana que gera bens e riquezas, por meio do trabalho e da remuneração da atividade. A economia é fundamental no meio da sociedade, porque, sem ela, não seria possível cobrir as necessidades do ser humano. As finanças são a especulação realizada com dinheiro ou ativos vários, a fim de obter lucros, não com base na produção, mas na capacidade de alguns de tirar proveito da falta de habilidades financeiras, conhecimento ou oportunidade de outros. A Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro, nunca se farta dele, e quem ama a abundância nunca se sente saciado. Por isso, ao longo da história, homens sem escrúpulos ao serviço de Satanás, fizeram contratações com o maligno, por meio das quais obtiveram riquezas e poder, a troco de servir a seu propósito de subjugar a humanidade. Lembremo-nos que Satanás pretendia que o Senhor Jesus o adorasse a troco de riquezas e poder no mundo. O Senhor não aceitou, mas muitos seres humanos sim o fizeram e assim adquiriram poder e riquezas. O resultado dessas contratações trouxe uma devastação terrível sobre o mundo e eles trabalharam até suas últimas forças a serviço de seu amo, Satanás. Entre esses servos do maligno, estão os que planejaram levar a cabo um reseteio mundial nas finanças. Eles mesmos provocaram o câncer que comeu toda a economia mundial e agora pretendem sair impunes de seus crimes, além de conseguir dominar a raça humana com seus enganos e chantagens. Embora não tenham detalhado em que consiste esse reseteio, pelo que foi transcendido, parece ser que se trata de demolir toda a estrutura financeira mundial, substituindo-a por outra. A nova ordem financeira lhes permitirá controlar uma moeda virtual, mediante a qual poderão saber em que gasta cada cidadão do mundo até seu último centavo. Por isso hoje em dia estão se devastando grandes zonas agrícolas e de criação de gado, para instalar empresas de centro de dados e produção de energia mal chamada verde. Na Espanha, depois da gota fria que devastou a zona de Valência, o governo da região deu a reconstrução à empresa Palantir, uma empresa de centro de dados. Essa moeda digital dará o poder ao governo mundial de permitir ou proibir as pessoas adquirirem o que quiserem e quando quiserem, pois, por meio de mentiras que já estão sendo implantadas há muito tempo, eles terão uma desculpa para proibir uma pessoa de comer determinadas coisas ou ter possessões. Daí vem a ideia que eles estão implantando na cabeça das pessoas de que você não terá nada, mas será feliz. Isso é algo que já se vê. Observemos que já se está estimulando a sociedade a alugar um carro em vez de comprá-lo. Pelo que se comenta, isso se estenderá até no tocante à roupa e preparação de comida. Por exemplo, disse que não haverá fogões ou geladeiras nas casas e que, quando as pessoas quiserem comer, simplesmente pedirão para que seja trazido o alimento. Neste ponto é importante lembrar o que compartilhamos em um boletim informativo, quando explicamos que um governo não pode ter mais poder que o que o indivíduo lhe pode outorgar. Se o poder emana do povo e o indivíduo não tem a potestade de condicionar o que outras pessoas podem ou não comer ou vestir, então esse indivíduo não pode outorgar esse poder ao governo. Um governo que se auto-outorga esse tipo de poder, é um governo ilegítimo. Conforme foi explicado em um de nossos boletins informativos, o indivíduo não tem o poder de permitir ou proibir a sociedade de comprar um tipo de coisa ou outra. O indivíduo também não pode obrigar a outros a usar seus recursos econômicos com limitação de tempo. Portanto, se os indivíduos não têm esse poder, não podem concedê-lo ao governo quando dão seu voto na urna. É importante lembrar que aqueles que estão impondo esta nova ordem mundial, e no caso mais específico deste vídeo, o reseteio econômico, nem sequer são um governo eleito pelo povo. São meros usurpadores de poder, como seu amo, Satanás. Eles simplesmente compram fantoches, os põem nos governos das nações e assim se apossam delas,
incluídas as pessoas. Por isso, quando lemos em Apocalipse 17:18 sobre a destruição de Babilônia, lemos no capítulo 18, versículos de 11 a 13 uma lista de coisas com as quais esse sistema corrupto e enganoso faz tráfico, e no final da lista vemos que diz também trafica com almas de homens. Esse é o foco de todo o sistema babilônico que Satanás pôs em ação e cujo juízo está a ponto de começar, o comércio de almas de homens que ele levará ao lago de fogo por terem aceitado o que ele lhes ofereceu, em vez de arrepender-se de seus pecados e receber a salvação oferecida pelo Cordeiro Santo, Jesus Cristo. Fiat, criptomoedas, Bitcoin, CBDC. Dinheiro fiat. É o dinheiro físico que manejamos até hoje. Como veremos quando falemos das CBDC, este tipo de dinheiro já cumpriu sua função para a nova ordem mundial e os agentes do anticristo estão anunciando faz tempo a sua retirada, porque nesta fase do plano é perigoso que a população continue usando o dinheiro fiat. A palavra fiat vem do conceito de dinheiro fiduciário. Ou seja, tem um valor que aqueles que imprimem o dinheiro disseram que tem e a sociedade crê nisso. Devido à bruxaria do mundo das finanças, embora um bilhete tenha sempre o mesmo valor impresso, de digamos R$50, essa nota perde valor constantemente, já que aqueles que têm a potestade de imprimir mais notas, ao fazê-lo, diminuem o valor do montante total em circulação. Isso causa inflação e perda de poder aquisitivo. Lembremos neste ponto aquilo que disse o fundador da dinastia Rothschild, cujas possessões se diz que superam 50% da riqueza mundial. Dê-me o controle de quem imprime o dinheiro e não me importa quem faça as leis. O dinheiro fiat baseia-se no princípio do que Deus disse quando ordenou, haja luz, que em latim se diz, fiat lux. Neste caso, aqueles que usurparam a potestade de imprimir dinheiro do nada, simplesmente geram a moeda fiat. Isto se deve a que, a troco de que lhe sirvam, Satanás prometeu aos que contratam com ele, e sereis como Deus. Criptomoedas. As criptomoedas foram projetadas para funcionar em um contexto de rede de computadores, que se conhece como a cadeia de blocos, e que aparentemente funciona sem uma autoridade central que a controle. Cada dia criam-se e se extinguem muitas moedas cripto, com conceitos e propósitos diferentes, embora aqui nos concentraremos a seguir em Bitcoin, a líder indiscutível deste tipo de ativo. O intercâmbio dessas moedas pode se dar diretamente entre dois indivíduos, o que se conhece como P2P. Para passar criptos do sistema fiat e vice-versa, deve-se usar uma empresa de compra e venda de criptos. Todas as transações ficam registradas para sempre em um sistema de cadeia de blocos que não pode ser apagada ou alterada, conforme dizem. Bitcoin. Disse do Bitcoin, também conhecido como BTC, que surgiu em novembro de 2008 graças a quem a desenvolveu, que dizem chamar-se Satoshi Nakamoto. O relato oficial é um tanto peculiar e pode se encontrar em internet. Hoje em dia, essa criptomoeda tem muitos detratores e muitos adeptos, cada um com seus motivos que, considerados, parecem ter fundamento. A questão que queremos destacar é que esta moeda é considerada por muitos como uma possível rota de escape quanto à imposição da marca da besta. Em Apocalipse 13, 15 a 17 explica-se que durante o governo do iníquo ninguém poderá comprar ou vender se não tem a marca da besta. Ter essa marca obrigará as pessoas a adorarem a besta. João também revela que aquele que puser essa marca, irá para o lago de fogo por toda a eternidade. Isto levou a muitos que não creem no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação a tentar encontrar a forma de escapar a essa imposição por seus próprios meios, e uma de suas ideias é usar Bitcoin para poder comprar e vender. Mas, realmente ninguém controla Bitcoin? CBDC. Até onde se sabe, a CBDC, ou a moeda digital do Banco Central, é a moeda que a nova ordem mundial parece querer impor ao mundo após o reseteio. O BIS, Banco de Compensações Internacionais, é presidido atualmente por Nadia Calvinho, ex-vice-presidente da Espanha. Essa mulher trabalhou com excelência para os interesses da Agenda 2030, por isso foi premiada com essa presidência. Entre outras coisas, Calvinho defende o conceito de reconstruir melhor. Quem acompanha o canal Telegram do Discernir, sabe o que isso significa e tem mais detalhes no boletim que enviamos aos assinantes e também em um vídeo que publicamos neste canal. O Banco de Compensações Internacionais pertence a 63 bancos centrais, que representam 95% do produto interno bruto do mundo. Em 2018 havia apenas 4 países que não tinham um banco central controlado pela família Rothschild: Cuba, Coreia do Norte, Irão e Síria. As CBDC são aparentemente um dinheiro virtual.
A ideia é que os governos paguem às pessoas uma renda universal que será totalmente controlada. A base das CBDC estabelece o conceito de que uns poucos que controlam o poder têm o direito a permitir ou não o que cada cidadão faz, o que come, veste, onde vive e com quem, etc. Essa moeda falsa caducaria ao cabo de um tempo se não fosse usada. Isso obrigaria as pessoas a consumir, ainda que não no que quisessem, mas no que o governo os obrigasse. Por exemplo, esses indivíduos estão obsessos por impedir que as pessoas comam proteínas, que são imprescindíveis para a vida. Em vez disso, querem impor o consumo de insetos, que são daninhos para o corpo humano. Com esse tipo de moeda, ainda que alguém tivesse saldo suficiente, não poderia comprar 1 quilo de carne, enquanto que sim poderia comprar uma grande quantidade de insetos. Isso também significa que ninguém poderia economizar para comprar algo mais relevante que desse certa liberdade, como poderia ser uma moradia em propriedade, um barco, uma segunda moradia, etc. Essa moeda permitiria ao governo decidir sobre cada cidadão, estabelecendo classes de bons ou maus, de acordo com o seu nível de obediência. Haveria então restrições dos segundos, impedindo-os de fazer muitas coisas. Isso na China se conhece como crédito social e há pessoas que não podem viajar, não podem circular por certas zonas, comprar determinados alimentos, etc., por não terem sido corretos com o que o governo quer que façam. De fato, ter um parente que tem uma má pontuação, abaixa o crédito de uma pessoa, em caso de que se comunique com esse mau cidadão. Hoje em dia já vemos que aqueles que não são parte de seu círculo são castigados com impostos por carregar o compressor de ar-condicionado do carro, enquanto que outros, que colaboram com esse sistema fazendo verdadeiras atrocidades, usam seus barcos e aviões constante e livremente. Depois eles culpam o cidadão comum por tentar entrar em uma cidade com um carro de 10 anos, alegando, sem fundamento científico, que isso é o que danifica o sistema natural. Ante as desconfianças que geram as CBDC, os governantes dizem que se bem podem ser usadas para levar a cabo esse nível de controle, eles nunca o farão. Mas se algo aprendemos nos anos seguintes a 2020, é que algo é bom, até que se comprova que já não é tão bom. Embora devemos destacar que eles juram e perjuram que fazem tudo pelo nosso bem. Claro, ou seja, as CBDC parecem ter todas as características para cumprir Apocalipse 13, 15 a 17. Ouro, outros ativos, ações, bônus, etc. Além do dinheiro fiat das criptomoedas, pode-se investir fundos em uma série enorme de opções, como metais preciosos, como o ouro ou a prata, ativos de todo tipo, ações de empresas, bônus de estados, etc. Investimentos de cristãos. Alguma vez fazem-me perguntas do tipo: é lícito que um cristão invista em tal opção ou em outra? Será que um cristão deve investir seu dinheiro ou é pecado esperar ter benefícios por um investimento financeiro? A Bíblia tem muitos conselhos para o manejo do dinheiro e das riquezas e nela aprendemos que um bom mordomo administra o que tem, a fim de multiplicá-lo. O Senhor Jesus explica em detalhe esse princípio quando fala da parábola dos talentos. Se bem essa parábola sempre é aplicada ao âmbito espiritual, o princípio é o mesmo. Quando Deus nos permite possuir algo, devemos buscar tirar o melhor proveito possível. A Bíblia diz que somos embaixadores do reino de Deus neste mundo e também diz que somos peregrinos. O Senhor Jesus disse que seu reino não é deste mundo. Ele também rejeitou adorar a Satanás a troco dos reinos deste mundo. Outra coisa que a Bíblia nos ensina é que acumulemos tesouros no céu e não estejamos afanosos pelos bens terrenais. Tendo tudo isto em conta e respondendo às perguntas anteriores, podemos concluir que 1. Se o Senhor quer que vivamos neste mundo, ainda que o nosso reino não esteja aqui, devemos funcionar nele como está estabelecido por agora. Ou seja, embora Deus não tenha inventado o dinheiro, se neste mundo precisa-se de dinheiro para comer, vestir, etc., devemos usar o dinheiro. Se não fosse assim, o Senhor nos diria sob que outras premissas deveríamos viver. Por exemplo, um embaixador da Itália na Índia usa rúpias para suas compras em vez de euros, posto que na Índia o intercâmbio de bens é feito com rúpias. 2. O problema não é se usamos o dinheiro ou não, mas o que fazemos para obter dinheiro. O Senhor mostrou que é lícito trabalhar para conseguir nosso sustento e os discípulos o faziam. 3. Sempre que se trate de multiplicar aquilo que temos de forma legal, tanto à luz da lei de Deus como a do homem, devemos tratar de fazê-lo. O dinheiro que ganhamos trabalhando é produto do tempo de vida que dedicamos a consegui-lo.
Se usarmos esse dinheiro de acordo com o que Deus nos ensina, então não só é lícito tratar de multiplicá-lo, senão que quanto mais o fizermos, melhor, porque assim poderemos ajudar a mais pessoas. Investimentos em Bitcoin. Agora vamos a outras perguntas mais diretamente relacionadas com o assunto do vídeo. Deve o cristão investir em criptomoedas, e em especial em Bitcoin, já que poderia estar ligado à marca da besta? O Bitcoin é a forma de escapar do controle do governo do anticristo? A Bíblia não se refere a nada que pareça o conceito de criptomoedas ou de Bitcoin especificamente. Portanto, não se pode dizer que seja a marca da besta ou se ajuda a escapar dessa marca. Posto que não temos direção específica a respeito, devemos aplicar o mesmo princípio que para tantas outras coisas importantes: orar e ser prudentes. O primeiro fator na hora de ser prudentes é vigiar nossa motivação para fazer o que for que fizermos. Essa motivação deve estar sempre em linha com a palavra de Deus. Quanto a escapar ao controle do sistema da besta, vejamos mais a fundo. Pense você mesmo no seguinte: 1. Para comprar ou vender criptomoedas é necessário passar por uma casa de câmbios e um banco, sem importar se depois a pessoa armazena em uma carteira fria ou não. 2. Embora a pessoa use um cartão que lhe permita comprar em um comércio sem passar por um banco, você acha que algum comércio venderia o que fosse, arriscando-se a ser multado ou fechado por aceitar esse tipo de pagamento, se é que o governo o proibiu? 3. Ainda na improvável possibilidade de que um comércio aceitasse um pagamento de um cartão cripto, como justificaria depois essa entrada de fundos ante um governo que tivesse um sistema de controle total do fluxo do dinheiro? 4. Na China o governo proibiu a mineração de bitcoins, e os mineiros foram rapidamente para outros países. Que impediria ao governo do anticristo impor medidas similares para o uso dessa ou outras moedas cripto? 5. Supostamente Bitcoin foi criado por um tal Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é. Em 2006 localizaram Saddam Hussein num túnel a 30 metros de profundidade. É sério crer que com o avanço tecnológico e de vigilância que aconteceu de 2006 a 2024, os governos do mundo não são capazes de localizar a Nakamoto? Alguns dizem que Bitcoin foi desenvolvido pela NSA, Agência de Vigilância Mundial Americana. Dizem que há um chá no Bitcoin que permite que, quando interessar, a NSA pode intervir a moeda. Conhecendo já muitas das obras da nova ordem mundial, qual das duas versões parece mais verossímil, Satoshi Nakamoto ou a NSA? Com estas considerações podemos dizer que, hoje em dia, com as condições existentes, ter Bitcoin ou qualquer outra moeda cripto ou não é biblicamente correto ou incorreto. É só um sistema a mais de investimento que existe. Como todo sistema de investimento, a pessoa pode ganhar mais dinheiro ou perdê-lo. Neste sentido, o que se aprende na vida é que é inteligente repartir os ovos em várias cestas para minimizar as perdas em caso de que uma cesta caia no chão. Mais considerações. Aprofundemos um pouco mais. 1. Se a Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 2. Se a Bíblia diz que a capacidade de comprar ou vender será usada como meio de chantagem para impor a marca da besta. 3. Se Satanás usa o dinheiro para fazer suas contratações, como vimos que tentou com o Senhor Jesus, pode-se pensar que ele ia deixar algum cabo solto no âmbito do dinheiro sem controle, como talvez fosse uma criptomoeda. 1. Se a Bíblia diz que o anticristo imporá a marca a muitos. 2. Se a Bíblia diz que o anticristo assassinará aos que se neguem a receber a marca, pode-se crer que existe qualquer tipo de moeda que sirva de escape a essas duas alternativas? A Igreja, a marca da besta e Bitcoin. Em Mateus 24 lemos que os discípulos fizeram 3 perguntas ao Senhor e uma delas era sobre como seria a destruição do templo. Em sua resposta, ele lhes deu instruções precisas sobre como reconhecer que o tempo havia chegado e lhes disse como escapar à morte. Dizem alguns historiadores que muitos seguiram essas instruções, e salvaram suas vidas, quando no ano 70 o imperador Tito destruiu o templo. Agora voltemos a 2024, você vê na Bíblia alguma instrução para a igreja sobre como escapar à perseguição do anticristo durante a grande tribulação? Não. Durante a grande tribulação acontecerão coisas tão espantosas e perigosas que hoje em dia nem somos capazes de imaginar. As pessoas matarão por conseguir um pedaço de pão e a última coisa que lhes importará será arriscar a vida por roubar um anel de ouro.
No crack de 1929, havia mulheres com joias e casacos de Vison nas filas para conseguir um prato de sopa. Quando o sol esquente 7 vezes mais, ninguém se importará se encontraram a Satoshi Nakamoto. Quando as feras da terra espreitem as pessoas a cada passo e as guerras sejam uma constante na vida, que importará se as pessoas têm criptomoedas ou ouro, se isso não os protegerá de uma bomba ou de uma fera? A única salvação está em crer em Cristo. Crer de verdade que Ele consumou o pagamento completo por todos os nossos pecados e que, quando Ele toque a trombeta, subiremos à morada do Pai, antes que o Cordeiro comece a abrir os selos do julgamento. A única coisa que vemos profetizada para a igreja quanto a esse tempo horrível, são textos que nos dizem: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Não faremos uma lista dos versículos que mostram que a igreja será arrebatada antes que Deus derrame sua ira sobre os incrédulos, mas sim destacaremos que para os filhos de Deus não importa se durante a grande tribulação o sistema permitirá usar criptomoedas, ou se o Bitcoin aumentará ou diminuirá a cotação. Aqueles que cremos em Cristo vamos para a morada do Pai, quando soe a trombeta, a fim de comemorar a festa descrita em Apocalipse 4 e 5. Assim que, sabemos que as coisas ficarão muito feias na terra quando o Senhor Jesus desate os 21 juízos, e não sabemos se Bitcoin ajudará, existirá ou será motivo de que seu possuidor seja morto pelo anticristo. Nem devemos sequer preocupar-nos. Enquanto estamos na terra devemos ser prudentes com os recursos que Deus nos deu. Devemos procurar multiplicar e usar o que temos com sabedoria para o nosso bem e o daqueles que precisam ajuda, mas sempre guardando nosso coração em duas coisas importantes. 1. Com que motivação queremos multiplicar nossos recursos? 2. A nossa confiança deve estar na rocha eterna, que é Cristo, o único fiel e digno de toda confiança, e não naquilo que possuamos de dinheiro ou outros bens. Bendito seja o Senhor Jesus, que é fiel e todo-poderoso para guardar aos seus, seja com dinheiro ou sem ele. Deixe seu comentário abaixo dizendo se este vídeo te edificou, se te adicionou algo importante ou você não gostou pelo que for. Estamos interessados em saber o que abençoa ou interessa a nossa audiência. Devido à crescente censura, publicamos materiais relacionados com assuntos sensíveis via e-mail. Em Telegram publicamos notícias cotidianas, relacionadas com o fim dos tempos. Se você gostou deste material, pedimos que nos ajude a promovê-lo, inscrevendo-se, curtindo e, acima de tudo, compartilhando em suas redes de contatos.